Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Centro de Mídias, sempre ao vivaço aqui para vocês. Aula de História de hoje, cujo tema é a Era Vargas, parte 2. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tela, a Era Vargas, parte 2. E hoje o Anderson vai estar comigo aqui na Libras e vamos já para as nossas habilidades para a gente ver aí o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, habilidade 1, que é caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até o ano de 1954. E a nossa segunda habilidade, que é identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar aí as suas contradições e impactos na região em que vive. E qual que é o objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre o governo de um dos políticos mais polêmicos e populares da história do Brasil. Quem é esse político? Getúlio Vargas. Então, basicamente, na nossa aula anterior, a gente estava falando sobre como Getúlio Vargas conseguiu subir ao poder, Então, a gente viu na aula anterior que São Paulo e Minas Gerais dividiam o poder da presidência da República na política do café com leite, tá? E, bem, para resumo da história toda, Getúlio Vargas, ele consegue dar um golpe, porque o vice dele na campanha eleitoral, ele foi assassinado, que era o João Pessoa. Ele foi assassinado por quem? Por João Dantas, tá? Que era um rival dele, Pois o João Pessoa, que era o governador da Paraíba, governador entre aspas, Porque naquela época a gente falava que era presidente, tá? Então ele era o presidente da Paraíba, mas tinha a mesma função de governador. Ele foi assassinado porque ele tinha uma rixa pessoal com o João Dantas, que era um advogado e uma pessoa que escrevia colunas no jornal. Então, o João Dantas falava mal do João Pessoa no jornal e o João Pessoa, quis se vingar dele, e essa vingança se deu, da seguinte forma, Ele mandou invadir a casa, um grupo de pessoas, invadir a casa do João Dantas, e depois disso, esse grupo tentou encontrar algum podre, alguma coisa para incriminar o João Dantas, não encontrou. Eles encontraram apenas cartas que ele mandava para a namorada dele, cartas íntimas, e o João Pessoa mandou colocar essas cartas no jornal. Olha só que bizarro. Com isso, João Dantas ficou muito bravo, porque ele teve a sua intimidade exposta, as suas cartas de amor expostas, então ele resolve assassinar o João Pessoa com 3 tiros, tá? E essa rixa pessoal dos dois faz com que Getúlio Vargas aproveite essa situação. O que o Getúlio fez? Ele disse que, na verdade, quem mandou matar aí o João Pessoa, que era o vice dele, foi o presidente da República, Washington Luiz, e o presidente que agora tinha sido eleito, que era o paulista Júlio Prestes, tá? Com isso, vários setores da sociedade brasileira acreditaram na história do Getúlio Vargas, e ele consegue articular um golpe militar e político que derruba o presidente Washington Luiz e faz com que o Júlio Prestes não assuma a presidência da República, tá? Então esse é basicamente um resumão do resumão da aula anterior. Então, se você quer entender essa história de maneira mais profunda, assista a nossa aula anterior, tá? E agora a gente vai ver as características do governo de Getúlio Vargas. Bora lá para a nossa telinha, vamos lá. Bem, de maneira bem simplificada, quais são as fases do governo de Getúlio Vargas, da Era Vargas? Nós temos o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que é o período ditatorial da Era Vargas, que vai de 1937 a 1945. E quais são as características do governo provisório? Vamos lá. Ao assumir a presidência da República, em 1930, Getúlio Vargas suspende a Constituição e dissolve o Congresso.
Ele faz isso para ele ter amplos poderes de governo, tá? Para não depender aí do Congresso brasileiro e nem seguir a Constituição brasileira, que são as regras do país. Vamos lá para o nosso próximo tópico na tela. Bem, depois disso, né, nós temos as elites paulistas, né, que passaram a não aceitar o governo de Vargas, né, porque ele teve essa medida impopular aí. E o que eles resolvem fazer? Em 9 de julho de 32 se inicia a Revolução Constitucionalista. Por quê? São Paulo já havia perdido o poder, né, pois o Júlio Prestes, que foi o presidente eleito, acabou não assumindo porque o Vargas deu golpe. Então, nós tivemos uma revolução no dia 9 de julho de 32. Podemos destacar nesse período o conflito armado entre as tropas paulistas e as tropas do governo federal. E por falta de apoio de outros estados, a revolução acabou aí no dia 1º de outubro de 32. Tá? Nós tivemos uma revolução no estado de São Paulo contra o governo do Getúlio Vargas. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso na tela agora, mais uma vez. Nós temos uma imagem bem interessante aqui, onde nós temos o rosto, né, de 4 jovens e está escrito ali, né, MMDC, que são as iniciais aí dos nomes, né, dos sobrenomes desses jovens, que são o Miragaia, o Camargo, nós temos também o Martins e o Drauzio, tá? Então, quem são esses 4 jovens? Vamos entender isso agora, tá? Bem, aqui tem um probleminha aqui nesse slide, mas de maneira bem simplificada, pessoal, esses 4 jovens aqui, eles protestaram contra o governo, né, do Getúlio Vargas, né, e nesse protesto, né, eles acabaram sendo assassinados. E daí que foi aí, a gente pode chamar do estopim, né, foi o que impulsionou essa revolução, que acabou terminando aí, né, de forma trágica para os paulistas, porque eles acabaram perdendo, tá? Porque eles não tiveram o apoio de outros estados. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo slide, lá na nossa tela. Aqui nós temos 2 cartazes bem legais que mostram aí um pouquinho aí da Revolução de 30, tá? No primeiro cartaz nós temos um bandeirante e ele está segurando ali, né, uma miniatura do presidente Getúlio Vargas. E atrás dele nós temos a bandeira de São Paulo e está escrito também, né, os dizeres: abaixo a ditadura. E depois nós temos também, né, o próximo cartaz, onde nós temos um soldado que aponta para a frente, né, para a pessoa que está olhando o cartaz e diz: você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. E lá pequenininho ali está escrito MMDC, né, que é a inicial aí dos jovens que foram assassinados no protesto, tá? Nós temos também mais 2 cartazes. Agora nós temos um soldado que está, né, tocando uma corneta e o cartaz, né, tem os dizeres: paulistas, às armas. Nós temos também uma bandeira do Brasil e uma bandeira do estado de São Paulo e também a sigla do MMDC, tá? Que o MMDC acabou virando aí um grupo, tá? Um grupo de revolucionários que queriam derrubar o governo do Getúlio Vargas, tá? E o MMDC é por conta dos jovens que foram assassinados. Na próxima imagem nós temos uma enfermeira, tá? E ela diz: paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? E abaixo dela está escrito o MMDC, tá? Mas essa revolução acabou não dando certo, tá? Então, vamos agora para as partes mais populares aí do governo Vargas, tá? Porque ele foi um cara polêmico, ele fez tanto coisas bem negativas quanto coisas extremamente positivas para o Brasil. Vamos lá. O que ele trouxe de bom para o nosso país? Bem, ele instituiu o voto feminino, a redução da idade mínima do eleitor de 21 para 18 anos. Ele também incorporou leis trabalhistas como a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal, férias anuais, a instituição da Previdência Social para as pessoas poderem se aposentar e também o reconhecimento dos sindicatos, que são os representantes aí dos empregos, né, das classes trabalhistas, tá? Então, todas essas medidas foram
extremamente populares, tá? E essas medidas elas são incorporadas até os dias de hoje, tá? Então, nós ainda usufruímos desses benefícios que surgiram lá na era Vargas, tá? Então, ao mesmo tempo em que ele tomou medidas impopulares, né? Ele também fez coisas bastante importantes aí para a população brasileira. Por isso que ele é uma figura tão controversa e tão polêmica. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá, mais uma vez. Nós temos aqui uma imagem bem legal que mostra o título de eleitor do Getúlio Vargas, tá? Então esse título aqui é de 1934, ele tinha 49 anos quando ele fez esse título de eleitor, tá? E, mais uma vez, né, dentre as medidas populares do seu governo, podemos destacar o voto secreto e o voto feminino. Bem, como é que foi o governo constitucional, né, do Vargas? Vamos ver as características dele. Governo constitucional. Em 4 de abril, né, de 1935, foi sancionada a Lei número 38, que abria espaço para o maior rigor no combate aos crimes contra a ordem política e social. Basicamente, agora Vargas tinha mais poder contra os seus opositores, tá? Então, ele poderia agora combater todo mundo que fosse contra o governo dele, tá? Criar uma lei para isso. E, nesse período, nós tínhamos uma polarização política no Brasil. Por quê? Nós tínhamos dois grupos que estavam defendendo os seus próprios interesses, que são o AIB e o ANL. AIB, Ação Integralista Brasileira, e o ANL é a Aliança Nacional Libertadora, tá? E o que cada um desses grupos defendia? Vamos lá. O AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que era de extrema direita, liderada por Plínio Salgado, tinha uma inspiração no fascismo italiano, tá? E o ANL que era de extrema esquerda, tinha a figura aí, né, do Luiz Carlos Prestes como seu líder principal, e esse grupo, o ANL, apoiava o comunismo soviético, tá? Então, enquanto um grupo apoiava o fascismo italiano, né, e também tinha um pouquinho de inspiração no nazismo, o outro grupo apoiava o extremismo ali da União Soviética, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Na nossa tela, nós temos uma imagem bem legal que mostra o Plínio Salgado, né, que é o líder, né, no caso aqui, né, do grupo, né, dos integralistas, né, e se vocês perceberem na imagem, tem alguns detalhes bem legais, bem interessantes, que mostram qual que eram aí as intenções desse grupo, né? Se ele tinha inspiração fascista, né, e um pouquinho de inspiração nazista também, né, principalmente na parte estética, a gente consegue perceber isso nas duas imagens. Por quê? Na primeira imagem, o Plínio Salgado está com um brasão, né, que tem ali a letra sigma, né, do grego, né, e essa letra tem o significado de união. Se fosse uma imagem aí, por exemplo, do Adolf Hitler, ali nós teríamos uma suástica nazista, tá? Então, eles se inspiram na vestimenta para criar aí um estilo parecido com o deles, tá? E na segunda imagem nós temos um grupo de pessoas, né, de jovens, fazendo uma saudação que lembra muito a saudação nazista, tá? Porém, ela é um pouco diferente. Por quê? Eles estendiam o braço para cima e faziam a saudação chamada Anauê, tá? Que provavelmente tem uma origem tupi e significa você é meu irmão. Então, os integralistas, eles tinham uma ideia que era parecida com o fascismo, né? E principalmente ali tinha alguns detalhes estéticos do nazismo, porém, eles não tinham aquela ideia da perseguição às pessoas miscigenadas. Por quê? O Plínio Salgado entendia que a miscigenação fazia parte da estrutura do povo brasileiro. Então não daria para ser nazista no Brasil, tá? Então eles criaram esse grupo integralista, né? E esse grupo tentou tomar o poder e derrubar o governo do Getúlio Vargas, tá? Só que eles não conseguiram. E nós também temos o outro grupo, né,
que aí é o grupo que apoiava o comunismo da União Soviética, que também tentou tomar o poder no Brasil e derrubar o governo do Getúlio Vargas. Vamos ver isso agora na nossa tela. Vamos lá. Avançando. Bem, vamos avançar aqui, beleza. Luiz Carlos Prestes foi o capitão-tenentista e posteriormente se tornou comunista. Ele tentou aí dar um golpe, né? Foi o líder da famosa Intentona Comunista de 1935. Eles deram um golpe antes do Plínio Salgado, tá? O Plínio Salgado deu um golpe, tentou dar um golpe em 37, deu errado, acabou sendo exilado. E o Luiz Carlos Prestes também tentou, só que aí foi anteriormente, né? Foi no ano de 35, tá? Deu certo o golpe deles para tentar derrubar o Getúlio e trazer o comunismo para o Brasil? Não deu certo, tá? E nessa situação toda, ele acabou sendo preso e a esposa dele, que era judia, que é a Olga Benário Prestes, que está ali em negrito na nossa tela, ela estava grávida e acabou sendo deportada para a Alemanha, onde ela morreu num campo de concentração. Então, o governo do Getúlio Vargas mandou a Olga, né, que era uma judia, para um campo de concentração, né, nazista. Né? Eles mandaram ela para a Alemanha e de lá ela foi mandada para um campo de concentração e acabou morrendo. Tá? Então, é uma das polêmicas aí do governo do Getúlio Vargas. Tá? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, agora sim. Vargas aproveita essa situação, né, dessa tentativa de golpe e ele cria, né, ele forja uma nova situação. Ele diz que ele não pode sair do poder, pois os comunistas estavam conspirando para tomar o país. E essa ameaça eles vão chamar, né, de Plano Cohen, mas ela não passava de uma farsa que foi forjada para que o Getúlio não saísse do poder. Tá? Então agora nós entramos na próxima fase, que é a fase ditatorial do governo Vargas, que é o Estado Novo, tá? Porque ele não quis sair do poder, né? Ele conseguiu permanecer e nesse período Getúlio Vargas governa por 8 anos e ele aí é nesse período que a gente tem a maior censura, tá? Dos meios de comunicação, com o surgimento aí do DIP, tá? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e nós temos aí os opositores do governo Vargas que são perseguidos, tá? Porém, mesmo com essa perseguição aos opositores, ele ainda é popular. Por quê? Porque ele criou benefícios inéditos para a população brasileira, como a carteira de trabalho, o direito ao salário mínimo, o direito à licença maternidade, entre outros, tá? E nesse período, o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial. Então, Getúlio, ele tinha também ali uma simpatia pelo nazismo, tá? Só que quando a Alemanha começa a perder, ele também se volta contra os nazistas, né? Pois principalmente os Estados Unidos estavam pressionando o governo brasileiro, tá? E o Brasil começa a lutar também na Segunda Guerra Mundial e combater o nazismo. Aí o interessante é que o Brasil está combatendo, né, Hitler, né, a ditadura do Hitler, e tem um ditador no poder. E a gente vai ver que quando a guerra acaba, isso acaba causando aí problemas para o Hitler, tá? Vamos avançar para a gente fechar o nosso conteúdo? Nós temos uma imagem aqui que a gente vai discutir na interação com os nossos estudantes, que é como Getúlio Vargas é retratado nesta imagem, tá? Onde ele está com algumas criancinhas. E vamos avançar para a nossa reflexão, tá? Que é a seguinte: que medidas populistas Vargas utilizou para conseguir apoio popular e se manter no poder? A gente vai discutir isso com os nossos estudantes aí na nossa interação, beleza? Então não deixe de avaliar o nosso conteúdo, se possível comente o que você está achando e a gente se vê na próxima aula. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!